sejam muito bem-vindos ao Empreender em Dose Dupla. Se o dia geralmente já é curto para quem tem apenas um trabalho, imagina para aqueles que se desafiam a ter dois. A vida de quem tem um emprego e um negócio próprio é corrida, mas também muito gratificante. Está no ar o Empreender em Dose Dupla. No programa de hoje eu converso com a especialista Ana Rodrigues. Ela é mentora de lideranças femininas. Mas antes desse bate-papo, nós vamos mostrar a história da Edilane Oliveira, que gostaria de ter 48 horas no dia. É com muito entusiasmo e dedicação que ela se divide em duas mulheres todo santo dia, a produtora cultural e a chefe, dona de restaurante renomada. Vamos ver! Meu nome é Edilane Oliveira, eu tenho 51 anos, né? Sou produtora cultural e chefe de cozinha. A primeira hora assim, da manhã é meio que ficar comigo mesmo ali, né? Tomar meu banho, tranquila, trocar de roupa, tomar um bom café da manhã e depois eu começo a correr. Se for de segunda a quarta, eu me planejo como produtora cultural. E se for de quinta, Ceasa, de manhã cedo, já parte direto pro Ceasa, né? E aí começa a rotina de escolher os ingredientes para poder vir para o restaurante, para poder preparar tudo, né? Mas de segunda a quarta, a rotina é um pouco diferente por conta que vem o escritório, né, ir para o instituto, tentar cumprir a agenda de reuniões para falar sobre os projetos culturais. E aí na quinta já muda tudo, que vai de quinta a domingo como chefe de cozinha. Então eu meio que me programo nesses espaços de tempo aí para poder conseguir suprir as duas necessidades, né? Comecei como produtora cultural cedo, fiz algumas coisas, mas como profissão mesmo, desde 2002. Eu meio que levei a produção para um outro norte, assim, na minha vida, e comecei realmente a me dedicar bastante, a estudar bastante sobre cultura popular, e foi quando surgiu, né, os eventos ligados. Se desse para zerar hoje como produtora cultural, eu acho que eu já teria feito muita coisa aqui, né? Fazer os 50 anos de Brasília, para mim, foi uma coisa muito importante como produtora cultural. Produzir os 50 anos, a festa de 50 anos da cidade, foi maravilhoso, assim. Então, eu já fiz várias coisas em Brasília que me dão muito orgulho, né? Mas, sem sombra de dúvida, o maior São João do Cerrado é, para mim, um filho, né, que tem 14 anos, está adolescente aí, né, já são 14 edições. Então, cada ano é essa realização. Eu acho, gente, que o maior diferencial como produtora cultural, é você fazer aquilo que as pessoas estão esperando, né? É assim, você conseguir trabalhar o imaginário e trazer essas referências. Eu tive muita sorte quando fala de produção, porque o meu principal projeto, que é o maior São João do Cerrado, ele tá na casa de todo mundo, são as festas juninas. Então, assim, todo mundo tem uma história com festa junina, todo mundo tem uma referência de festa junina. Que seja na escola, na casa de um amigo, na chácara, no clube, né? Todo mundo, na quermesse da igreja. Então, todo mundo tem uma relação com a festa junina, né? Você trabalhar com a memória afetiva das pessoas, trazendo essas referências para dentro daquilo que você faz, não tem como dar errado. Meu interesse pela culinária, ele veio como uma terapia. Eu chegava em casa, vou cozinhar, se eu tô com raiva,
vou picar alguma coisa para extravasar. Quando foi 2015, mais ou menos, eu fiz uma cozinha, assim, fiz uma cozinha bem voltada mesmo para uma cozinha de laboratório. Então eu gostava de criar as coisas e ir testando e provando, ou então reinventar receitas, fazer outras coisas. E eu mesma percebi que tinha alguma coisa a mais, que não era só terapia, era mais alguma coisa. Eu levava bem a sério aquilo ali que eu estava fazendo e aí eu comecei a me preparar e preparar outras pessoas que estavam ao meu redor. Olha, tá chegando a hora, eu vou me dividir, né? Eu tô querendo assumir como chefe de cozinha, eu gosto, mas nunca sobrava tempo para estudar. Fazer uma faculdade ou alguma coisa desse tipo. E eu comecei a dividir meu tempo estudando sozinha. Então, eu tinha a vida de produtora cultural, presidente do instituto, mãe, tudo, mas minhas madrugadas eram muito estudando. Então, eu tomei esse gosto pela gastronomia estudando sozinha. Quando foi 2018 para 2019, veio a afirmação, né? Que foi o MasterChef. Foram mais de 40 mil inscritos e eu fiquei entre os 44 melhores cozinheiros do Brasil. Então eu estava muito satisfeita com o resultado. E o meu objetivo no MasterChef foi levar as minhas comidas, as minhas receitas, as minhas loucuras, as minhas alquimias, né? E deu super certo. Porque por onde eu passei, eu consegui o feedback de várias pessoas, professores, né, críticos de gastronomia, em que apostaram na minha comida. Assim. Eu não consegui ficar no programa, né, não passei do primeiro programa, mas tudo que eu tinha vivido, tudo que aconteceu lá, para mim foi muito importante, tão importante que quando eu voltei para Brasília, eu tomei a decisão de abrir o restaurante aqui na minha casa e fazer isso como um teste mesmo, assim. Eu nunca imaginei que fosse dar muito certo. E aí eu abri o restaurante aqui e na hora de escolher o nome do restaurante não podia ser outro. Foi Brasis, porque eu sou essa pessoa, brasileira plural mesmo, assim, um pedacinho de cada lugar. E aí juntou a produtora cultural com a cozinheira e hoje eu tenho esse espaço que é para mim uma junção dessas duas mulheres que para mim se falam muito diariamente. O meu grande diferencial, eu acredito, é fornecer para as pessoas uma gastronomia de experiência mesmo, assim. As misturas de sabores. Eu costumo dizer que ninguém sai 30 quilômetros de casa ou mais para comer qualquer comida que comeria no plano piloto, né? Teria que ter alguma coisa a mais. Então, eu acho que trabalhar com os ingredientes nacionais, com ingredientes de grande valor, né? Toda essa diversidade que a gente tem na gastronomia brasileira, trazer isso para uma cozinha contemporânea, autoral, fazer essa experiência, trazer as pessoas para dentro de uma galeria de arte, que é isso que é a minha casa, com tantas obras, com tanto colorido, com tanta personalidade, eu acho que esse é um grande diferencial. A gente não teve uma ajuda financeira, né? No meio do caminho, com o restaurante aberto, eu fiz uma solicitação de consultoria com o Sebrae. Eles apoiaram a gente em cima disso, abrir a mente, trazer um norte para a gente aqui, mostrar mais ou menos a parte técnica, né, que o restaurante precisa. Então, a gente conseguiu com o Sebrae essa parceria para poder trazer essa visão que a gente precisava para continuar com que o negócio crescesse, porque ele começou a crescer desordenadamente. E o Sebrae ajudou a gente a meio que botar o trem no trilho e seguir um caminho
Então, essa relação com o Sebrae, ela foi mais assim, voltado para isso. E financeiro foi juntar o que tinha mesmo, assim, os caquinhos de algumas coisas. E eu abri na minha casa, né? Então o Brasis, ele faz parte de toda a minha história como produtora cultural, meu acervo cultural. Eu tenho muitas peças, muitas obras de arte aqui. A minha casa já era uma galeria e eu resolvi dividir com as pessoas e ainda vender comida. Então foi meio que uma junção das duas profissões. E abrir a casa, assim, para que as pessoas pudessem contemplar também um pouco de tudo que eu fiz e que adquiri ao longo desses anos. Assim, no início, a parte técnica, ela foi realmente muito difícil. E também a parte de recursos humanos, né? De conseguir pessoas qualificadas para poder trabalhar e estar junto. Eu tive que treinar muita gente. Talvez, assim, o fato de ser autodidata e não ter a parte técnica foi muito difícil no início. Mas eu acho que quando você tem determinação e essa coisa do empreendedorismo no meio dessa história toda, ajuda bastante a gente a nos desafiar. O São João do Cerrado acontece no mês de agosto. E o restaurante está funcionando, então assim, final de semana eu tenho o São João e o restaurante. Então assim, me dividi, né? Correr, parecer uma louca, porque aí, quando chega no mês de agosto, que é pré-produção do São João do Cerrado, não tem mais aquela história de ficar de segunda a quarta produtora, quinta-feira, não, cozinhando e atendendo o telefone, negociando com o artista, e negociando com o fornecedor e falando com o patrocinador. Então, assim, o telefone toca na cozinha, eu tô cozinhando e ao mesmo tempo eu tô negociando, então tô produzindo. O campo, o pessoal tá trabalhando e eu tô na cozinha cozinhando. Então, assim, o mês de agosto é o maior desafio para mim, assim, é quando a produtora cultural e a chefe de cozinha caminham literalmente juntas. Elas não conseguem controlar a agenda, elas não conseguem sair uma da outra, né? Elas têm que estar caminhando juntas, assim, para tudo poder dar certo, tanto o restaurante quanto o projeto. Então, os meses de agosto são realmente pancada, assim, são bem difíceis de encarar. É um grande desafio, mas que vem dando certo, né? A gente retomou esse ano São João, depois de 2 anos sem fazer, com a pandemia, mas assim, foi lindo e tudo aconteceu e o Brasil está de pé. E aí mostra assim que você, quando quer, consegue. Desafio de ter mais uma profissão é não ter 48 horas no dia, só ter 24. Podia ter mais, né? A gente podia aumentar um pouquinho. Mas assim, eu acho que é um grande desafio administrar o tempo e a cabeça. Às vezes você tá... às vezes uma profissão pede mais do que a outra, né? E aí você acaba se dedicando e aí você percebe que você tem que equilibrar, não pode esquecer uma para se dedicar à outra. Mas eu acho que eu faço isso direitinho, eu consigo me dividir bem nessas duas loucuras que eu inventei na minha vida, porque nenhuma das duas profissões são fáceis, mas as duas são bem prazerosas, assim. Olha que jornada, hein? Gerenciar o tempo para fazer as duas funções exige disciplina e muita organização. Nós vamos fazer um rápido intervalo e na volta a gente conversa com a especialista Ana Rodrigues, que é mentora de lideranças femininas. A gente já volta, não saia daí! Estamos de volta
volta com Empreender em Dose Dupla. No primeiro bloco, você viu o malabarismo que a Edilane faz para conciliar o trabalho como produtora cultural e como chefe de cozinha do restaurante dela. E para falar sobre esse tipo de jornada dupla, eu converso agora com a especialista Ana Rodrigues. Ela é mentora de lideranças femininas. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Ana. Muito obrigada, Camila. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e escutar essa história tão inspiradora, né? Não é? Muito inspiradora mesmo. Ana, aí eu te pergunto, como conciliar duas funções ao mesmo tempo tão diferentes e tão iguais, né? Sim. Eu costumo dizer que quando a gente faz a opção, né, a escolha pelo empreender, e no caso da Edilane, que é um exemplo de desafio diário, é uma escolha que ela precisa estar muito organizada e a gente precisa ter sempre muita consciência. Muitas vezes o empreendedorismo ele parte de uma decisão emocional, mas a gente nunca pode esquecer que por trás dessa decisão emocional existem negócios, pessoas envolvidas. Então, é muito importante que para conciliar a gente traga um pouco da racionalidade para o desenvolvimento, né, desse empreender de uma forma mais planejada, mais organizada. Eu acho que de uma certa forma ela está conseguindo fazer isso de uma maneira bem promissora, assim, sabe? Eu entendi que ela coloca ali o critério e o item importante que é o planejamento. Sim, sem sombra de dúvidas, né? O planejamento, a organização, tudo isso que ela foi mostrando pra gente. E com uma rotina tão movimentada, a Edilane tem que contar com sua equipe, né? Como ser líder em duas funções tão diferentes? A liderança ela é um papel fundamental que deve ser exercido por qualquer líder, independente do negócio, né, do seu tipo de função. O grande desafio que eu percebo aí é exatamente a diferença dos negócios. E eu entendo que para você desenvolver uma jornada dupla em negócios diferentes, ela precisa ter braços, né? Então é muito importante ter uma equipe bem formada, desenvolvida, onde ela tem ali um braço direito ou mais de um braço direito, para que consiga, num momento de necessidade, não só apoiá-la, mas também substituí-la, né? Porque são duas atividades que requerem muito a presença dela, né? E esse desafio ele é grandioso e de uma responsabilidade imensa. Então é sempre muito importante preparar a sua equipe. Se numa empresa você prepara sucessores, no empreendedorismo você precisa também pensar nisso. Não é no sucessor no sentido de substituir o seu negócio, mas é aquela sucessão no sentido de hoje eu não consigo estar nos dois lugares ao mesmo tempo, né? A quem eu posso confiar a tarefa de fazer aquilo que eu preciso fazer ou fazer aquilo que precisa ser feito, mas que não necessariamente precisa ser feito por mim, né? Então, o grande desafio da liderança é entender que existem coisas, existem atividades, existem tarefas que podem ser feitas por outras pessoas e para que isso aconteça de uma maneira fluida, eu preciso então preparar essa equipe, delegar os papéis, as responsabilidades, fazer com que as pessoas entendam que elas também têm um papel fundamental naquele negócio, né? Então torná-las também estrelas, né, dessa jornada. E então eu acho que esse é o principal foco, sabe? Entender que cada negócio precisa ter Na cozinha a gente fala muito dos subchefes, né? Então a Edilane precisa ter esse subchefe ou essa subchefe aqui. Na produção cultural também ter sempre essa outra pessoa que vai dar ali para ela o suporte, que já vai saber com quem falar, quem contactar, né? Então, não dá para ter tudo na mão dela, né? Na mão qualquer empreendedor, né, gente? Então, a gente está falando aqui de um caso específico, mas obviamente que é somente para ilustrar o nosso papo. Então, é muito importante que você tenha uma equipe formada, preparada nas duas frentes, para que você não seja insubstituível. Muitos empreendedores tem ali o hábito de empreender sozinho, né? O famoso eu-keep.
Pois é, mas em dose dupla isso não tem como, né? Não tem como conciliar, ainda mais sozinho, né? Precisa realmente ter uma boa equipe, um bom suporte por detrás, né? Precisa. E por isso é tão importante esse preparo da equipe. Perceba que na história que ela contou, o desenvolvimento da parte da gastronomia, ele foi acontecendo aos poucos, né? E à medida que esse processo foi se tornando uma ideia de negócio, ela trouxe outras pessoas com ela, mas é muito importante que essas pessoas que estão vindo com ela nesse processo também tenham o dom, né, da gastronomia, também tenham o dom da cozinha. Essas pessoas precisam tocar o restaurante numa ausência. Imagina que no mês de agosto, quando ela mencionou o evento, que é um evento grandioso, já tive a oportunidade de conhecer de perto e realmente é um evento grandioso. Ela precisa ter, né, hoje eu preciso dar atenção para o evento. O restaurante vai ficar em segundo plano, né, no sentido da minha presença. Então, quem que assume isso? Eu preciso ter alguém que assuma o meu papel, né? E isso é importante tanto nas empresas quanto no empreendedorismo. Não é diferente, só porque é a sua empresa, né? É essencial que você entenda que o método que vale para uma grande empresa, vale para uma pequena empresa também. Sim, e a Edilane, ela mostrou aí que ela é uma super mulher, né? Quais os benefícios e malefícios também de ser uma super mulher, aquela que dá conta de 2 empregos, às vezes da casa também, né? Que não deixa de ser aí um trabalho. Conta pra gente. Não é dupla jornada, né, Camila? É tripla, quádrupla, porque a gente não para. E isso é muito uma crença cultural, sabe? A gente foi se desenvolvendo ao longo da história do mundo a equilibrar muitos pratos, né? Hoje a gente já tem uma permissão poética para não precisar ser assim. A mulher tem essa crença e esse hábito de que ela precisa dar conta de tudo, mas isso não é uma verdade, né? Mesmo que a gente consiga fazer várias tarefas ao mesmo tempo, o nosso cérebro ele tem dificuldade para foco e concentração. Então, quanto mais atividades cerebrais você imputa para esse nosso órgão tão importante, você vai se exaurir, né? Por isso que hoje a gente tem tantos casos de exaustão mental, de doenças emocionais, porque a gente vai imputando para o nosso cérebro muitas atividades ao mesmo tempo. Então, é importante que eu gosto de fazer as 2 coisas ou as 3 coisas, ok, mas eu preciso começar a adotar, aceitar receber ajuda. Ter ajuda, né? Participar com outras pessoas, dividir o meu dia a dia em casa com o meu companheiro ou com a minha companheira ou com os filhos, né? É importante essa divisão de tarefas, sabe? A gente vai complementando um ao outro e entender que não sou só eu que tenho a capacidade de fazer. Sim, Ana, falando sobre isso, quais os cursos que você indica para desenvolver essas habilidades de liderança? Olha, a primeira prática que comumente eu trabalho, inclusive nas minhas mentorias, é autoconhecimento. A base de tudo é saber sobre você. É muito importante o autoconhecimento, a autogestão, que são premissas da inteligência emocional. Quando a gente se prepara emocionalmente para enfrentar o nosso dia a dia, para lidar com as pessoas, com as adversidades, a gente se torna muito mais pronta para tocar a dupla jornada, a tripla jornada ou mesmo uma única jornada. Então, vamos começar falando das habilidades socioemocionais. Cursos que tragam esse desenvolvimento da pessoa, né? Esse autoconhecimento é um início importantíssimo. Aí depois disso, o Sebrae tem, por exemplo, né, uma série de ofertas de capacitações que vão desenvolvendo não só essas habilidades socioemocionais, que hoje já tem disponível, né, dentro do cardápio de capacitações do próprio Sebrae, mas aí você vai desenvolvendo outras habilidades do próprio empreender, né? Que é um plano de negócios. Eu preciso, para começar um negócio, fazer um plano, saber como é que eu quero começar, para onde eu quero ir, se esse negócio vai precisar de investimento, onde eu vou buscar esse investimento, né? Quais são os passos que eu preciso dar para que isso se transforme no negócio efetivamente dos meus sonhos.
Então, habilidades socioemocionais, depois a gente parte para o conhecimento básico de negócio, né, que é como ser um empreendedor, como fazer o meu plano de negócios, quais são os próximos passos para que eu cresça, como fazer a construção de uma equipe, enfim, são essas as oportunidades que são ofertadas no Sebrae, que muita gente às vezes até nem conhece, mas está tudo lá, gente, é só acessar o site. Tá certo. Ana, quero agradecer demais sua presença aqui no estúdio hoje. Muito obrigada por esse bate-papo gostoso e esclarecedor. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. E fico à disposição para próximos papos. Foi muito bom vir e ouvir uma história tão inspiradora. Muito obrigada, Ana, por sua participação. E você, nosso telespectador, também já saiu ganhando aí, nos acompanhando no canal Empreender. Afinal, você já sabe, não é mesmo? Assistir já é um bom negócio. Até o próximo Empreender em Dose Dupla. Eu te espero. Até lá!